E aí, vai estar na área. Tum, tum, tum. Tudo na paz aí? Preparei uma aulinha diferente hoje. Nós vamos estar falando. Eu não comento muito isso nos nossos grupos, nem no grupo aberto, nem no grupo fechado. Mas é uma coisa que muita gente utiliza e eu não utilizo tanto assim. É meio que inconsciente, sabe? Você observa o gráfico, faz a contagem ali, meio que no feeling mesmo, que já faz tempo que eu opero, né? Então, vai que vai no feeling ali. O que nós vamos falar hoje aqui? Sobre ondas de Elliott. Vocês já devem ter escutado aí sobre isso, né? E como que a gente conta ela, o que ela pode estar ajudando a gente nas operações, tá? Então vamos lá. Mas antes de falar das ondas de Elliott, a gente precisa saber sobre estruturas de mercado, tá? Quem não sabe o que é uma estrutura de alta, uma estrutura de baixa, eu vou estar só resumindo aqui, tá? O que seria uma estrutura? O mercado, para subir, ele precisa fazer um movimento, tá? Que a gente chama de estrutura de alta, e quando ele está caindo, ele faz uma estrutura de baixa. Ou seja, ele sobe caindo e desce subindo. Gostou dessa, né? Ele não sobe tipo, de forma direta, não sobe só assim, ó. Entendeu? E nem cai só assim. E o que eu quero dizer com isso? Ele sobe caindo. O que seria isso? Uma estrutura de alta. Ele tem a perna de alta, uma perna de baixa e outra perna de alta. Ou seja, ele tem fundos mais altos e topos mais altos. E esse topo sempre sendo rompido. Isso aqui é uma estrutura de alta, tá? Então a de baixo, como que seria? Já deve imaginar, né? Aqui, ó, pá, ele cai, aí ele sobe e continua caindo. Aqui, ó, topos mais baixos e fundos mais baixos. Ou topos e fundos descendentes, né? Como o pessoal gosta de falar. E isso é uma estrutura de baixo. E aqui, ó, sendo rompido também. O fundo sendo rompido para dar continuidade na queda. Ele não vai ficar aí direto assim, ó. Entendido isso, que o mercado ele se movimenta com estruturas. Isso aqui tem macroestruturas e microestruturas, mas isso eu não vou estar falando nesse vídeo, tá? Que a gente vai falar de uma estrutura macro, a estrutura principal. E em outro vídeo eu posso estar falando sobre as microestruturas, que seriam estruturas lendo candle por candle. Aí você pega uma região específica e fica lendo os candles por candles, tá? Então vamos lá. Aqui eu estou num gráfico de 1 hora, tá? Só para facilitar para vocês o entendimento. As ondas de Elliott nada mais são do que uma outra forma de análise técnica para complementar a nossa. E como que ela funciona? O cara que inventou ela lá, se vocês quiserem depois pesquisar a história e tal, isso daí vocês procuram no Google lá. Eu não vou dar tanto detalhe assim. Vou falar mais da parte prática mesmo, tá? Basicamente como que ela funciona. Calma aí, só deixa eu arrumar aqui a paradinha. Pronto. Bugou minha tela. Basicamente como que funciona. O Ralph lá, o cara doido que inventou a parada, ele ficou analisando ações e percebeu um comportamento padrão. Na verdade não é sempre aquele negócio, né? Não é que acontece aquilo que é regra, entendeu? Mas a probabilidade aumenta quando isso acontece.
Ou seja, o mercado, como ele trabalha de forma emocional, né? São pessoas que operam aqui, então ele tende a seguir um certo padrão. Basicamente, o que seria? As ondas de Elliott, o que é? Tem a onda de ignição. Opa, deixa eu fazer verdinho aqui. Ondas de ignição, retração, impulsão. Aqui seria a onda 1, a retração a onda 2 e aqui 3. Aí ele continua. Aqui é o início de uma inversão de movimento que ele começa um movimento de alta, uma tendência de alta. Ele vinha de uma queda para cá, por exemplo, e quando ele configurou essa estrutura de alta primária, ele vinha aqui de uma queda aqui, ó, por exemplo, caiu, tá? Aí ele fez esse movimento, ele configura uma estrutura de alta, é o início do padrão. E quantas ondas são que ele costuma trabalhar? Vamos lá. Então ele vem para a terceira onda, aí vem para a quarta onda, quinta onda, aqui já vem para A, para B, para C, tá? Então aqui quatro, essa outra aqui 5, aqui A, B, C. Basicamente assim. Quando chega na quinta onda, as pessoas, tanto para operar swing ou qualquer outro tipo de operação que for fazer, eles já evitam ficar buscando operações de compra aqui, tá? Porque o mercado ele tende a ter uma correção mais considerável aqui ou inversão da tendência. Então é muito interessante você ficar esperto para procurar operações de compra aqui, que é muito arriscado. Aqui a gente já começa a ficar preocupado com isso, então a gente começa a procurar operações de venda. Você vai analisar essa região aqui, com o histórico de preço lá para trás no gráfico, ver se é uma região de topo importante, ver se teve uma agressão lá atrás para venda, ver se te dá várias confluências para você estar procurando operações de venda aqui, tá? Então vamos lá identificar no gráfico. Guarde bem isso aqui, ó, tá? 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Tem gente que fala 6 também, depende. Tem gente que conta aqui 1, 2, 3 só. Mas o clássico seria dessa forma. Então vamos achar aqui no gráfico. Aqui, ó, onda 1. Isso só para ficar mais fácil o entendimento, tá? Que aqui eu estou no gráfico de 1 hora. Aí se jogar em 5 minutos vocês podem procurar também, mas tem mais ruídos, né? Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, A, B, provavelmente continua aqui. E olha só, topo sendo rompido, topo sendo rompido. E olha que interessante, quando ele rompe o topo, no caso que ele rompe, ele volta, ele testa essa região aqui, para confirmar o rompimento, para continuar um movimento de alta, tá? Aí ele rompe o topo aqui, aí ele volta, ele chega na mesma região de preço e volta a subir. Por isso que eu sempre falo, quando você for operar rompimento, que é uma coisa mais clássica, a galera gosta muito de operar rompimento, o que a pessoa faz? Ela vem aqui, cai aqui, aí rompeu o topo aqui. Você tem que cuidar com alguns detalhes. Primeiro, para ver se essa agressão mesmo foi de alta ou se foi stop de pessoas que podem ter vendido nessa região de topo. Ou seja, a pessoa ela vende aqui e o stop dela é compra, certo? Então ficam os stop loss da galera tudo aqui. Aí se alguém empurra o preço um pouco para cima da galera que está vendida, ele acaba pegando os stops do pessoal que é compra e ele dá um candle grande, parece um candle de força, tá? Aqui. Você olha aquele candle, vou pegar o que é preenchido aqui.
Ele vem aqui e faz um candle de força aqui, você fala assim, caramba, vou comprar. Rompimento, né, tal. Vem, compra aqui, ou nem espera fechar o candle, né, que tem gente que não espera fechar o candle, vai de cada um isso. Aí ele pega e dá aquela violinada e volta a cair. Aí ele pega e despenca. O que eu sugiro quando você for operar rompimento? É você pegar e esperar ele fechar o candle, esperar ele fazer um pullback, testar essa região que foi rompida, que lembra aquela história, né? Toda resistência, quando ela é rompida, ela volta e é testada em algum momento como suporte. E todo suporte, quando é rompido, ele em algum momento vai ser testado como resistência. Então, quando aparecer de novo o sinal de confirmação para a força compradora por aqui, ou acima da máxima desse candle aqui, aí você começa a pensar nas compras, tá? Para ele continuar o movimento de alta. Você compra na louca aqui, você vai meter a tua ordem de compra aqui. O stop pode ser abaixo da mínima do candle de força ou no fundo aqui. Aí tem que ver se isso aqui compensa para você no teu gerenciamento em relação ao alvo. Beleza? É esse detalhe que você tem que ficar esperto. Agora voltando às ondas aqui, ó. Por que eu falo que você tem que ficar esperto? Quando o mercado ele tá aqui, ó, fez a primeira, veio e rompeu. Aqui você pode ainda continuar procurando operações de compra para continuidade do movimento, dependendo da tua estratégia. Só que quando chegar aqui, você pode estar procurando operações de rompimento nessa parte aqui e já não é mais tão interessante porque olha o tanto que ela já subiu, o mercado já subiu. Aí você vai, vou comprar rompimento, ele vem aqui, você vai lá, compra, pensando na mesma ideia dos outros topos que foram rompidos, tá? Aí o que acontece? Ele pega, pode voltar aqui, fazer um topo duplo e voltar, porque ele já subiu muito. Então a probabilidade de continuar subindo, aqui você já vê que ele está perdendo força, o movimento já está mais curto. Então a probabilidade de continuar subindo é um pouco menor, ele tende a dar uma correção. Beleza? Então é por isso que você tem que ficar esperto e saber contar. Às vezes você está aqui no topo e já está pensando em comprar e você se atenta a esses detalhes. Ele subiu bastante aqui, já está na parte da quinta onda, por exemplo. Então você já fica esperto para estar comprando. São detalhes assim, gente, não é uma coisa assim, nossa, faz o diferencial absurdo, mas são detalhes que ajudam você a fazer algumas besteiras, tá? Então, isso aí, quando você for estar olhando para o gráfico, olha a diferença. Quando você está olhando para ele, é um detalhe a mais, uma confluência a mais para você estar usando com outras informações. Porque, por exemplo, aqui não vai estar, mas imagine que aqui essa região, aqui tem um topo aqui, ó. Aí vem para cá, outro topo. E esse topo que está coincidindo por aqui, ó. E você olha aqui, tem 5 ondas, você já começa a ficar esperto e procurar operações de venda. Primeiro, pelo tanto que subiu. Segundo, pela região que tá, que tinha um topo aqui antes e tinha um outro lá atrás. E tá fazendo um topo duplo. Então ele pode fazer várias coisas aqui. Tá fazendo um M aqui. Para corrigir esse fundo aqui. Pode estar buscando todo esse movimento aqui para corrigir até aqui, que é os 50, 60% da fibra dessa alta aqui. Então são várias coisas, gente, mas é uma informação a mais para auxiliar vocês aí quando forem abrir o trade, repensarem nos critérios que você tem para ver se atende a tua necessidade aí ou não. Beleza? Então a aula de hoje era sobre isso aí.